O momento da entrevista é um ponto final de um longo processo que envolveu planejamento, muitas pessoas e mentes, para que o empreendedor possa contar a sua história da melhor forma possível. Mas para isso acontecer, ele precisa estar confortável e conhecer muito bem essa situação. Metodologias de media training são amplamente utilizadas, mas historicamente costumam ter um foco de direcionar a comunicação para perigos e armadilhas que podem surgir entre entrevistado e jornalista. Mas se o mercado vive uma revolução pautada pela inovação, então o relacionamento das empresas com a imprensa também precisa se reinventar. Foi pensando nisso que a Motim criou uma metodologia de media training para marcas de inovação, direcionando as mensagens chaves para as oportunidades de capitalização e uma relação positiva com os meios de comunicação. Nosso foco não é apenas preparar porta-vozes para evitar erros, mas sim capacitá-los a entender e aproveitar o potencial transformador de uma comunicação estratégica com a imprensa e os benefícios duradouros de um bom relacionamento. A maneira como o mercado tradicional enxerga a relação com a imprensa, mesmo nos dias de hoje, é pessimista e agressiva, muitas vezes indo para um lado de treinamentos de prevenção de crises e contenção de danos de imagem. Empresas inovadoras, como startups e scale-ups, possuem objetivos diversos ao apostarem em uma estratégia de PR, mas principalmente buscam espaços e oportunidades de se posicionarem para escalar seus negócios. Sabendo dessa necessidade dos nossos clientes e também dessa lacuna do mercado com metodologias de media training positivas e propositivas, a Motim desenvolveu um novo método voltado especificamente para empresas de inovação. Um bom exemplo disso é a Nótico, empresa de tecnologia que utiliza inteligência artificial própria para melhorar experiências alimentares. Para empresas como a Nótico, é sim válido um pouco de cautela, mas queremos desmistificar que o processo de entrevista é desconfortável e duro. Afinal, aquilo pode ser uma oportunidade gigantesca de alavancar as oportunidades de negócio. Então imagine esse cenário. Após 10 anos trabalhando na indústria tabagista e mais alguns anos em setores tradicionais, você assume uma posição em uma empresa reconhecida por reinventar o setor alimentício com produtos à base de plantas. A experiência nos dois setores completamente opostos faz parte do histórico profissional de André Weymann, atual CEO da Nótico Brasil. E logo ao assumir a nova posição, vivenciou uma crise por se comportar como era acostumado em suas experiências anteriores. A transição deixou clara a diferença de abordagem entre media training tradicional, pelo qual André tinha sido instruído até então, e o que a Nótico precisava. A nossa metodologia serviu para reeducar o seu discurso, dessa vez com um viés de protagonista e líder das conversas. O treinamento de porta-vozes da Motim acontece em 2 dias. No primeiro, ao longo de 8 horas, fazemos um aprofundamento sobre como a imprensa atual se comporta, o perfil de jornalistas que ele pode se deparar nas entrevistas e onde e como o brasileiro consome essas notícias. A imersão continua com um aprofundamento de questões como direcionamento da história que está sendo contada, pleno entendimento da narrativa e conceitos de storytelling, preparação técnica para a entrevista, postura e comunicação corporal, como é o relacionamento entre porta-voz, equipe de relações públicas e jornalista, e os deveres enquanto representante da empresa. Tudo isso parece sim a estrutura de um media training tradicional, mas a forma como construímos essa jornada de entendimento passa por outros pontos ainda mais relevantes para esse tipo de situação. Entender o novo jornalista também significa entender os comportamentos usados na produção das matérias de hoje em dia. Como o clickbait pode ser uma ferramenta que beneficia sim a empresa que está contando a história. Como a sua postura corporal é diferente em uma entrevista em vídeo, pessoalmente e principalmente como se comportar em uma mesa de podcast. Storytelling significa também saber contar a sua história em diferentes formatos e principalmente levando em conta os pontos de engajamento do público, aqueles pontos gatilho que vão ajudar as pessoas a se conectarem e reverberarem por vocês a sua história como empresa. No segundo dia, acontece a simulação de uma entrevista, gravada em vídeo e áudio com grandes jornalistas de mercado. Todos eles dentro desse novo perfil do jornalista atual, justamente para desmistificar essa postura carrancuda de barba branca e muito especialista, que não é mais uma realidade dentro das redações hoje em dia. A partir desse ponto, unimos a nossa visão da nova imprensa com o viés inovador da Nótico e os posicionamos como referência em inovação para liderar o setor de alimentos plant-based. Essa nova sensação de abertura e entusiasmo em dar entrevistas chamaram a atenção de Estadão, Valor Econômico e a revista Pequenas Empresas Grandes Negócios, garantindo um alcance de 43 milhões de pessoas em um único mês. Essa nova postura estimulou André a marcar uma palestra no evento na Casa Oracle para 40 líderes, além de finalmente topar gravar uma entrevista no modelo videocast, para o podcast Mentes em Foco. Essa nova etapa de exposição foi especialmente relevante no cenário atual da marca, que passa por um reposicionamento global, provando que a imprensa é uma forte aliada nesses processos de construção e reestruturação de reputação.